Olá! Agora nós vamos ver a última parte dos diagramas de fase, que é o diagrama do sistema ferro-carbono. Confere aí. Então, antes de falar dos diagramas de fase ferro-carbono, vamos dar uma olhada nas transformações alotrópicas do ferro. Então vamos olhar o ferro puro, né? Então o ferro puro, a gente sabe que ele tem duas formas básicas de organizar os átomos na estrutura cristalina. Ele pode se organizar de uma forma cúbica de corpo centrado, né, onde nós temos átomos de ferro no vértice de um cubo e um átomo no centro do cubo. E temos uma outra forma de organizar que é chamada de cúbico de face centrada. Temos átomos de ferro no vértice do cubo e temos átomos de ferro no centro das faces do cubo. Se nós formos observar as fases que o ferro puro apresenta, nós vamos chegar à conclusão que ele apresenta três fases sólidas. E isto está relacionado com a forma que os átomos se organizam. Lembrar que uma fase está relacionada com uma região do material que tem características físicas e químicas uniformes. Então, quando os átomos mudam a sua forma de organizar, consequentemente ele está mudando de fase. Então, quando nós temos essas duas formas de organizar os átomos, consequentemente, quando há a mudança dessa forma de organizar, há uma mudança de fase. Então, no primeiro momento, né, principalmente nas condições que nós vivemos, que é a temperatura ambiente, né, e pressão atmosférica, o ferro puro ele se apresenta na forma de cúbico de corpo centrado. Em um determinado momento, se eu, por exemplo, aquecer, mantiver a pressão e aumentar a temperatura, ele vai mudar, no estado sólido, ele vai mudar a forma de organizar os átomos. Ele vai deixar de se organizar na forma de cúbico de corpo centrado e vai passar a se organizar na forma de cúbico de face centrada. Essa mudança corresponde a uma mudança de fase. Então, antes nós tínhamos uma fase e agora vamos ter outra fase. Qual era a fase que nós tínhamos antes dessa mudança? Ou seja, quando que os átomos de ferro se organizavam na forma de cúbico de corpo centrado. Essa fase é chamada de ferro alfa. Tá? Então lembrar que normalmente são denominadas as letras gregas para as fases sólidas, sendo a primeira fase alfa, a segunda beta, a terceira, por aí vai, né? Então, a primeira fase é chamada de ferro alfa. Tá? Pode ser chamado simplesmente de Fe-alfa, ferro alfa, ou existe uma outra denominação também para ferro alfa, que é ferrita. Então são sinônimos. Se eu disser que é ferro alfa ou ferrita, é a mesma coisa. Quando ele muda para a estrutura cúbica de face centrada, ele mudou de fase. Essa fase a gente vai chamar de ferro gama, né? E o ferro gama também é chamado de austenita. Então nós temos a ferrita, que é o ferro alfa, que tem organização estrutural cúbica de corpo centrado, e nós temos o ferro gama, que é a austenita, que tem uma organização cúbica de face centrada. Tá? Bom, mas falasse que eram as letras gregas, né? Então é alfa, beta, cadê o beta, né? Por que foi para o gama? Numa determinada temperatura, entre a transformação cúbica de corpo centrado para cúbica de face centrada, em torno de mais ou menos 700 graus, a ferrita deixa de ser ferromagnética, passa a ser paramagnética. Essa transformação foi considerada por um tempo uma transformação de fase, mas não é efetivamente uma transformação de fase. Então, para aquele momento foi denominado como se fosse uma fase beta. Depois foi verificado que isso não é uma transformação de fase, então simplesmente, né, as outras fases já tinham sido denominadas, né, então simplesmente se apagou, né, a fase beta, não existe mais a fase beta. É a fase alfa, fase gama. Por enquanto foi as que a gente viu, né? Se a gente continuar aquecendo o ferro puro, vai chegar um momento, antes da fusão, em que ele vai voltar a ser cúbico de corpo centrado. Como ela ocorre numa temperatura diferente, então ela é considerada uma terceira fase, apesar de estruturalmente ser igual à ferrita, né, a primeira fase, mas ela ocorre numa temperatura acima da temperatura de transformação da austenita. Então essa também é chamada uma terceira fase, que é a fase delta. Então nós temos a fase alfa, o beta que foi cancelado, o gama e o delta. Então, como o beta foi cancelado, nós só temos três fases sólidas, né, para o ferro. Ferro alfa, ferro gama e ferro delta. O ferro delta, como ele tem uma estrutura muito parecida lá com a ferrita, ele também é chamado de ferrita, só que é ferrita delta. Então nós temos o ferro alfa, que é a ferrita, o ferro gama, que é a austenita, e o ferro delta, que é a ferrita delta. Se nós observarmos agora o diagrama unitário do ferro, nós vamos verificar isso, né? Então o diagrama unitário, nesse caso aqui o diagrama
que leva em consideração um único elemento químico, que é o ferro, né? Variando a temperatura e pressão. Nesse caso aqui, esse diagrama unitário varia a pressão também. Nós podemos observar que as fases, principalmente a fase gasosa, ela altera drasticamente com a temperatura. Mas o que interessa para a gente é as transformações que ocorrem na pressão atmosférica. Então vamos fazer o diagrama unitário para a pressão atmosférica, essa linha aqui, né? Se nós transferirmos para cá, a parte gasosa não interessa muito para a gente, né, nesse momento. Então nós vamos verificar as temperaturas que ocorrem essas transformações. Então nós temos o ferro puro como ferrita, cúbico de corpo centrado, né, ferro alfa, ferrita, ele vai até 910 graus mais ou menos. Então tem alguns autores que consideram 912, 910, então esses valores exatos aqui eles podem variar, né, dependendo da fonte consultada. Então até mais ou menos 910 nós temos a ferrita. De 910 até 1394 nós temos a austenita, que é o cúbico de fase centrada, ferro gama. E de 1394 até 1530 e pouco, 36 ou 38, né, nós temos o ferro delta, que é a ferrita delta. Acima de 1538 nós temos ferro líquido, okay? Então não tem mais organização de átomo, mudou de fase, ele passou a ser líquido. Então nós podemos observar aqui no diagrama unitário do ferro a presença dessas três fases, tá? Então essa faixa de temperatura. Por que é importante observar esse diagrama unitário? Porque vai facilitar a nossa análise do diagrama, né, dos outros diagramas que nós vamos observar mais à frente, né, no caso o ferro-carbono, é o que nós estamos observando agora, mas se houvesse outro diagrama ferro-níquel, ferro-cromo, ferro-molibdênio, vários outros diagramas como matriz ferro, é interessante observar o que acontece com o ferro puro para facilitar a análise desse diagrama. Então vamos começar a analisar o diagrama ferro-carbono. Então esse aqui é o diagrama ferro-carbono. Esse diagrama ele é relativamente complexo, né? Então ele tem uma série de linhas aqui dentro e a gente vai começar a interpretar o que são essas linhas, tá? O primeiro passo, quando a gente olha um diagrama de fase, né, qualquer diagrama de fase, é verificar os eixos, né, do diagrama, o que é mostrado nos eixos, tá? Então a gente tem que observar aqui, ó, então, nesse eixo é dada a temperatura em graus Celsius, e nesse eixo aqui é dada a composição química, dada, né, o diagrama ferro-carbono, a composição química é dada em relação ao carbono em peso, tá? Se a gente observar mais atentamente esse diagrama, a gente pode ver que ele não está completo, né, no eixo X. No eixo Y nunca é completo, né, não vai nunca até a temperatura, né, não tem como ir a temperatura infinita, né? Poderia ir do zero absoluto tem que ir até uma determinada temperatura. Então ele é sempre mostrado de forma reduzida aqui no eixo Y. Já no eixo X, ele é mostrado até 6,67. Então veja bem que ele não é mostrado até 100%, porque o que ocorre além desse valor já não interessa muito mais metalurgicamente. O que interessa para a gente é até aqui, e muitas vezes a gente nem chega até aqui, né? Reduz até mais esse diagrama. Então é interessante observar isso. Composição química dada em carbono em peso, até 6,67% de carbono. Então esse número 6,67 a gente já viu em algum lugar, né? Quando a gente definiu lá os aços e ferros fundidos. Depois a gente vai voltar a falar disso. Passo 2. Passo 2, então, é encontrar as regiões correspondentes a uma única fase no diagrama. Uma das dicas para facilitar a interpretação do diagrama é observar a parte extrema dos diagramas, né? A parte extrema à esquerda e a parte extrema à direita. Então, quando eu olho a parte extrema à esquerda, eu tenho 0% de carbono, ou seja, eu tenho ferro puro. Por isso que ali no início nós fizemos aquela análise do diagrama unitário ferro puro. Nós temos aqui o diagrama unitário do ferro puro. Então, ali no diagrama unitário do ferro puro, nós vimos que até uma determinada temperatura nós temos o ferro alfa, depois o ferro gama, o ferro delta. Então, até 910 graus nós tínhamos o ferro alfa. Então, se eu olhar aqui, ó, até 910, veja que aqui é dado 912, né? Então, é por isso que eu digo mais ou menos 910. Então, até 910 nós temos o ferro alfa, tá? De 910, 912 até 1392, lá está 1394, né? Então, de 912 até 1392, nós temos o ferro gama. E de 1392 até 1536, nós temos o ferro delta. Ferrita, aqui austenita e aqui ferrita, né? Então nós temos aqui essas fases. Então, o que é essa regiãozinha aqui, ó? Essa regiãozinha, né, bem pequena aqui, ó, bem estreita, ela está tocando a região
correspondente ao diagrama de fase unitário do ferro, correspondente ao ferro alfa. Então essa região aqui, ó, ela é ferro alfa. Já essa outra região, o ferro gama, né, correspondente ao ferro gama, ela está aqui. Então toda essa área em que esse ferro gama está incluso corresponde a essa fase ferro gama. Tá? Já esse em vermelho aqui, ó, nós temos o ferro delta. Acima de 1536 nós temos o líquido. Então essa região está tocando também aquela parte lá do líquido, então toda essa região aqui é líquida. Tá? Então nós temos essa região líquido, temos essa região aqui ferro delta, essa região ferro gama e essa região ferro alfa. Vamos olhar o outro lado. Do outro lado nós temos aqui, não está óbvio, tá? Não é claro, isso tem que conhecer o diagrama completo. E isso, quando não está óbvio, né, nos diagramas, tem que estar explícito. Então aqui eu estou explicitando isso. Essa linha 6,67% de carbono corresponde a uma fase chamada de cementita, Fe3C, é um carboneto de ferro. E ele é na forma de uma linha porque ele tem solubilidade praticamente nula, não dissolve nada de outros elementos químicos. Então ele é uma estrutura formada por essa proporção exata de átomos, 3 átomos de ferro, 1 átomo de carbono. Para cada átomo de carbono nós temos 3 átomos de ferro, o percentual de carbono não deveria ser 6,67, deveria ser 25. Sim, seria 25% se fosse dado em percentual atômico. Como é dado em percentual em peso, e o átomo de ferro é bem mais pesado que o de carbono, então, em peso, 25% atômico corresponde a 6,67 em peso. Tá? Então nós temos aqui identificado as fases presentes nesse diagrama, que é o ferro alfa, ou ferro, né, a gente pode chamar agora daqui para frente ferro alfa de ferrita, né? Então nós temos a ferrita, nós temos a austenita, que é o ferro gama, nós temos a ferrita delta, que é o ferro delta, nós temos a fase líquida e nós temos a fase Fe3C, que é a cementita. Então seguimos em frente. Qual é o passo 3 da análise dos diagramas de fase? É encontrar as regiões de mistura de fases. Então nós já encontramos as regiões com uma única fase, né? Já está anotado aqui, ferrita alfa, né? Ferro alfa, o ferro gama e o ferro delta, líquido e o Fe3C, né? Está aqui a cementita. Então agora nós temos que encontrar as regiões de mistura de fase. Então eu coloquei essa região aqui como exemplo, e daí ela segue a mesma lógica dos outros diagramas. Nós temos que traçar uma linha de conexão, né, uma linha horizontal dentro dessa região, e em qualquer lugar que eu desenhar essa linha, a esquerda ela vai tocar numa fase, a direita noutra, sempre nas mesmas fases. Então aqui na esquerda toca na austenita e a direita toca no líquido. Então essa região é uma região correspondente a ferro gama e líquido. Então aqui é austenita mais líquido. Se nós fizermos isso para todas as fases, nós vamos ver que, por exemplo, essa aqui é líquido mais Fe3C, cementita. Essa aqui, a esquerda toca na austenita, a direita no Fe3C. Então é austenita mais Fe3C. Nessa região aqui, a esquerda toca na ferrita, a direita toca na cementita. Então é alfa mais Fe3C, ferrita mais cementita. Nessa região pequenininha aqui, ó, a esquerda toca no ferro delta, a direita toca no líquido, então é delta mais líquido. Essa região pequenininha aqui, ó, a esquerda toca no delta, a direita toca no gama. Essa região aqui, a esquerda toca no alfa, a direita toca no gama. Ok? Identificadas as regiões com uma única fase e as regiões com mistura de fase, vamos identificar o que as linhas significam. Então a primeira linha que nós temos que encontrar é a linha líquidos. Então vamos identificar a linha líquidos. A linha líquidos é essa aqui, ó. Temos vários pequenos segmentos de linha líquidos, né? A linha líquidos é tudo que estiver acima da linha líquidos corresponde a uma fase líquida. Então nós temos aqui a linha líquidos. Podemos observar que ao adicionar carbono, né, o ferro puro inicia lá com ponto de fusão 1530 e alguma coisa, 1536, 1538, e ele vai diminuindo a temperatura de fusão, né, da liga conforme eu adiciono carbono até um determinado momento, até um teor de 4,3% de carbono. Né. Acima disso ele começa a aumentar novamente. Então essa é a linha líquidos.
Então vamos ver a linha sólidos. A linha sólidos, qualquer liga que estiver abaixo da linha sólidos está totalmente sólida. Então nós temos aqui a linha sólidos, tá? Bem identificada aqui, ok? Então nós podemos observar que grande parte das ligas, né, principalmente as ligas acima de 2%, ela só vai estar totalmente sólida abaixo de 1150 graus mais ou menos. Acima de 1150 graus eu já vou ter material parcialmente líquido. Já abaixo de 2,11, né, esse valor aumenta ao longo com relação ao teor de carbono. Então vamos para o próximo passo. O próximo passo é identificar as linhas solvos. É muito importante aqui a identificação das linhas solvos, porque elas indicam o limite de solubilidade de carbono nas fases, né? Então nós temos aqui essa linha solvos, a linha solvos correspondente à fase alfa, e temos aqui a linha solvos correspondente à fase gama. O que essa linha solvos nos dá? Essa linha solvos me diz quanto que a ferrita, né, a fase alfa do ferro, quanto que a ferrita consegue dissolver de carbono. E essa aqui me diz quanto que a austenita consegue dissolver de carbono. Então daqui a gente já tira algumas conclusões. Daqui a gente pode observar que a solubilidade de carbono na ferrita é muito menor do que a solubilidade de carbono na austenita. A ferrita dissolve aqui até 0,022% de carbono. Além disso, ela não consegue dissolver. Já a austenita dissolve de 0,77, né, para praticamente a mesma temperatura. Então veja que ela aumenta um pouquinho com a temperatura e de repente dá um salto, né, na capacidade de dissolver. Então se eu estou aqui com o material em baixa temperatura, ele tem quase nada de carbono dissolvido. E aumenta um pouquinho, né? E de repente ele dá um salto, ele consegue dissolver mais um monte agora. E daí cresce muito rapidamente, até 2%, né? Mais ou menos 2% de carbono. Então, a observação dessa capacidade de dissolução é muito importante. E essa capacidade de dissolução desempenha um fator essencial nas ligas ferro-carbono. Então, isso é um dos fatores que faz o carbono ser um elemento de liga especial para o ferro, né? Fazer o casal perfeito, né, entre elementos químicos, né? O casal perfeito do ferro, que é o carbono. Então, nós temos aqui essas duas linhas solvos. Identificadas as linhas, é importante a gente identificar alguns pontos também nesse diagrama, tá? Então eu destaquei aqui alguns pontos importantes, né? Não todos, alguns pontos importantes, os mais importantes para a gente, tá? Então os pontos aqui são identificados pelo percentual de carbono. Nós temos um ponto aqui que inclusive não aparece nesse diagrama, né? Eu botei a setinha para baixo porque ele está na temperatura ambiente, e aqui o diagrama ele começa a 400 graus, então esse ponto seria lá embaixo, né, em torno de 25 graus, tá? Que é o ponto 0,008. Tá? Então, é quantidade de carbono correspondente a 0,008. Depois nós temos esse ponto aqui, que é correspondente ao 0,022. Esse ponto aqui, correspondente ao 0,77. Esse ponto correspondente ao 2,11. E esse ponto aqui correspondente ao 4,3. Vamos ver um pouco de cada um deles. O primeiro ponto lá embaixo, né, o 0,008, esse ponto ele corresponde ao limite de solubilidade de carbono na ferrita na temperatura ambiente. Então esse número, né, também já não é estranho, a gente já ouviu falar desse número. Quando a gente definia lá, ferro puro é considerado ferro puro quando você tem ferro e carbono, né, carbono como impureza, e essa impureza pode estar no máximo ali até 0,008% de carbono. Então esse número, né, não é inventado, esse número que ele aparece aqui no diagrama ferro-carbono, que é o limite de solubilidade de carbono na ferrita. Tá? Outro ponto é esse aqui, 0,022. Ele está a 727 graus. Esse ponto é o limite máximo de solubilidade de carbono na ferrita, ou seja, é o máximo que a ferrita consegue dissolver de carbono. Essa capacidade de dissolver carbono, ela varia com a temperatura. Então, conforme aumenta a temperatura, até esse ponto, ele aumenta a capacidade de dissolver. Aumenta pouco, mas aumenta. A capacidade de dissolver carbono, então, ela vai variar com a temperatura, e o valor máximo que a gente observa para ele é 0,022. Então, não dá para dissolver mais carbono que 0,022 na ferrita. Só tem ferro e carbono. E nós temos outro ponto lá, que é o ponto 2,11. Né? Esse 2,11,
ele é a capacidade máxima que a austenita consegue dissolver de carbono. Então, olha a diferença, né? O máximo que a ferrita conseguia dissolver de carbono é 0,22, né? E o máximo que a 0,022. E o máximo que a austenita consegue dissolver é 2,11, né? Então é 100 vezes mais carbono que a ferrita consegue dissolver. A capacidade máxima de carbono que se consegue dissolver na austenita. Antes de a gente ver os próximos pontos, vamos relembrar o que era um ponto eutético. Então será que esse diagrama apresenta um ponto eutético? Ponto eutético é quando no resfriamento uma fase líquida se transforma em duas fases sólidas simultaneamente. Então vamos observar aqui, ó. Poxa, aqui então nós temos um ponto eutético, ó. Então por quê? Um líquido, né, está se transformando simultaneamente em duas fases, o gama e o Fe3C. Então esse aqui é um ponto eutético. Então o diagrama ferro-carbono apresenta um ponto eutético. E a liga eutética é 4,3% de carbono, e a temperatura eutética é 1147. Mas se a gente observar aqui, ó, tem um outro ponto que parece um eutético, mas não é, porque o eutético é um líquido se transformando em duas fases sólidas. Aqui eu tenho um sólido se transformando em duas fases sólidas. Então eu vou voltar aqui, ó. Esse ponto a gente chama de eutetoide. Eutetoide é quando eu tenho uma fase sólida A, se transformando em duas fases sólidas diferentes. Então, um sólido A se transformando em um sólido B e um sólido C simultaneamente. Então é o caso aqui, ó. Então o caso aqui, nós temos o ponto, esse ponto é um ponto eutetoide, ou seja, a austenita, que é uma fase sólida, se transforma simultaneamente em outras duas fases sólidas, que é o alfa e o Fe3C. Tá? Identificadas as linhas e os pontos no diagrama ferro-carbono, agora vamos começar a fazer a análise, né? A primeira análise que a gente vai fazer é relembrar o que eram as ligas metálicas ferrosas, né? Então as ligas metálicas ferrosas, a gente considerava lá o ferro puro, percentual de carbono até 0,008. Quando a gente falava em aço, a gente dizia que o aço tinha percentual de carbono entre 0,008 até 2,11. E o ferro fundido era uma liga de ferro-carbono com percentual de carbono entre 2,11 e 6,67. Daí nós vimos que, poxa, esses números assim meio mágico, né? Os valores assim com vírgula e tal. Onde é que vinham esses números? Então os números vêm aqui do diagrama, né? Então nós temos lá de 0 até 0,008 ferro puro, de 0,008 até 2,11, que é esse ponto aqui, ó, o limite máximo de solubilidade de carbono na austenita, é aço, no caso aço carbono, porque é só ferro e carbono. E nós temos aqui de 2,11 até 6,67, nós temos os ferros fundidos. Então as definições lá das ligas metálicas ferrosas, elas se baseiam aqui em números que aparecem no diagrama ferro-carbono. Se nós observarmos, né, nós temos aqui o ponto eutético e o ponto eutetoide, né? Então a liga eutética, ela é um ferro fundido. Então quando eu falo de uma liga ferro-carbono eutética, quando eu uso a palavra eutético, eu estou falando de ferro fundido. Então se eu falo a liga eutética, é o ferro fundido. Se eu falo uma liga acima da eutética, que é hipereutética, ou hipoeutética, que é abaixo, é ferro fundido. Então se eu falo hipoeutética, eutética ou hipereutética, eu estou falando de ferro fundido. Se eu falo da liga eutetoide, ou hipereutetoide ou hipoeutetoide, eu estou falando de aço. Então quando se fala de eutetoide é aço, quando se fala de eutética é ferro fundido. Claro, no diagrama, né, no sistema ferro-carbono. Então agora vamos por partes, né? Então vamos por partes. Se eu estou falando de ferro fundido, a parte abaixo do 2,11 não me interessa muito, né? Então eu vou analisar somente essa parte. Então a gente já começa a simplificar o diagrama aqui, ao fazer reduções no diagrama. Então eu posso fazer uma redução e ficar somente com essa parte. Quando eu olho só essa parte do diagrama, eu vejo que esse diagrama ele já simplifica bastante e ele se assemelha muito com o diagrama eutético. Diagramas que nós já vimos, né, o sistema lá Chomby-Stein, né, que a gente já foi visto. Tá? Então ele é mais simples um pouco de analisar, ok? Quando a gente está trabalhando com ferro fundido. Quando a gente está trabalhando com aço, o que interessa mais para a gente é essa parte. Né? Mas o diagrama ainda parece complexo. Então tem outros pontos aqui que a gente não falou, né? Esse ponto a gente falou, esse ponto aqui a gente não falou, né, que é um peritético, nem vamos falar. Por que não? Porque essa parte já é uma parte que não tem, né, que já não tem tanta importância.
Então essa parte aqui de cima, ó, não tem tanta importância para a gente. A parte que mais interessa para a gente são essas transformações aqui, ó. Essas transformações aqui, elas não interessam muito. Elas vão interessar quando a gente quer fundir o material. Quando a gente quer fundir, a gente está mais interessado na linha líquidos aqui, ó. Essas transformações aqui, elas não têm assim grande importância na metalurgia. Então a gente pode reduzir o diagrama para essa parte aqui, ó. Então se a gente reduz o diagrama assim, ele já fica bem mais fácil de trabalhar, bem mais fácil de se analisar. Então, fazer essa redução, a gente não vai mostrar mais as outras partes, vamos ficar só com essa. Se a gente olha esse diagrama assim, ele se assemelha muito com o diagrama eutético também. Só que a gente tem que tomar muito cuidado que no diagrama eutético essa parte aqui ela corresponde ao líquido, e aqui não é líquido, aqui é uma fase sólida austenita, né, ferro gama. Tá? E o lado à direita aqui, ó, não aparece aquela outra fase, né? A gente tem que saber que lá 6,67 nós temos a cementita, o Fe3C. Então a gente já tem que conhecer o diagrama completo para conseguir analisar o diagrama reduzido. Tá? Então nós temos aqui a fase alfa, né, 0,008 até 0,022. Não está em escala isso aqui, esse ponto inclusive ele vem mais à esquerda ainda. Tá? Se eu colocar em escala esses valores aqui, ele não está em escala. Tá? E agora nós temos poucas linhas. Tá? Bom, como esse campo aqui ele é muito estreito, é possível fazer ainda mais uma simplificação. Então é comum a gente encontrar o diagrama assim, como ele está aqui, reduzido dessa forma, é bem comum, mas ainda é comum encontrar o diagrama mais reduzido que esse, mais simplificado que esse, onde ele apresenta somente 3 linhas. Então vou voltar um pouquinho aqui, ó. Então aqui nós tínhamos mais linhas, porque nós tínhamos esse campo alfa. Como esse campo alfa é muito estreito, eu posso suprimir ele. Então, ao suprimir ele, ó, ele não aparece aqui, ó. Então eu fico só com 3 linhas. Claro que eu tenho que saber de onde vêm essas linhas, né? Tem que ter consciência que aqui deveria ter um campo alfa. Mas ao fazer isso, fica bem mais simples de entender. Eu trabalho só com 3 linhas, então aquele diagrama bem complexo que era o diagrama ferro-carbono, agora virou um diagrama bem simples quando eu quero trabalhar com aço-carbono, que é a principal aplicação do diagrama ferro-carbono, que a gente vai trabalhar com aço-carbono. Então ao trabalhar com aço-carbono, eu estou lidando com 3 linhas. Antes eu tinha uma série de linhas, agora eu vou lidar só com 3 linhas. Como eu vou lidar só com 3 linhas, resolvemos então denominar essas linhas, né? Dar nome para elas. Porque às vezes eu vou falar das transformações até sem mostrar o diagrama, eu só vou citar as linhas. Tá? Então essa linha aqui, ó, então de novo, né, nós temos aqui as linhas e temos aqui o ponto eutetoide. Então 0,77 é o ponto eutetoide. A temperatura eutetoide é 727 graus. Tá? Então essa linha correspondente ao ponto, a linha que passa no ponto eutetoide, né, a temperatura eutetoide, é chamada de linha A1. Tá? A1. Essa linha aqui, ó, que é a linha que passa, que cruza o ponto eutetoide também, tá? É chamada de linha A3. Ok? E essa linha aqui, né, destacada em verde aqui, ó, é a linha ACM. Então nós temos essas 3 linhas, linha A3, A1, A3 e ACM. A gente já sabe o que tem nas regiões, né? Aqui nós temos alfa e gama, aqui nós temos gama e Fe3C, aqui nós temos só o gama, e aqui nós temos o alfa e o Fe3C. A região entre a linha A1 e A3 e a linha A1 e ACM é chamada também de zona crítica ou zona intercrítica. Tá? Então eu posso falar assim, ó, de maneira genérica, né? Se eu pegar uma liga qualquer aqui, ó, dentro dessa região. Ah, eu tenho que aquecer ela acima da linha 3. Então eu já sei que eu tenho que aquecer ela acima dessa linha aqui. Né? Ou acima da zona crítica, eu posso dizer. Olha, quando eu quero falar, quando eu quero, por exemplo, dizer de uma liga qualquer aqui dentro, ó, né, a linha 3 só vale para as ligas hipoeutetoide, né, abaixo desse valor aqui. E a linha ACM só vale para as ligas hipereutetoide, acima dessa aqui. Se eu não quiser ficar falando, especificando se é hipo ou se é hipereutetoide, eu posso dizer assim, olha, se eu quiser austenitizar completamente, deixar entrar no campo gama, basta aquecer acima da zona crítica. Né? Ou se eu não quero transformar nada, né, eu tenho que aquecer abaixo da zona crítica, ou seja, abaixo da linha A1. Tá?
Então essa região é chamada de zona crítica ou zona intercrítica. Tá? Também às vezes é chamada de intercrítica. Então como é que a gente faz análise, né, por exemplo, de ligas, né, especificadas comercialmente aqui no diagrama ferro-carbono, já que a gente está falando de aço-carbono? Então, o aço, por exemplo, 1020 é um aço com 0,2% de carbono. Então ele seria identificado aqui. Né? Já o aço 1045 ele tem 0,45% de carbono, ele estaria por aqui assim. O aço 1080 seria a nossa liga eutetoide. Né? Então, lembrar que 1080 é mais ou menos 0,75, é mais ou menos 0,85% de carbono. Então tem uma faixa, 0,77% de carbono. Você não vai achar o 1077, né? Você vai achar o 1080. 1080 é mais ou menos a liga eutetoide. Então ele vai estar em cima do ponto eutetoide. Já a liga ABNT 1095, é uma liga hipereutetoide, né? Acima do ponto eutetoide. Tá? Percentual de carbono acima do ponto eutetoide. Okay? Então as ligas são identificadas assim. A gente pode observar, por exemplo, se eu quiser austenitizar completamente um aço 1020, eu tenho que aquecer numa temperatura maior do que eu teria para um 1045 e maior do que eu teria para um 1080. Então o 1080 ele vai austenitizar completamente a 727 graus, enquanto que o 1020 eu teria que estar lá próximo de 900 graus para conseguir isso. Então daqui a gente já tira alguma conclusão desse diagrama. Tá? Então agora a gente vai observar a evolução microestrutural de ligas baseada no diagrama ferro-carbono. Lembrar que o diagrama de fase ele não te dá explicitamente microestrutura. O diagrama nos dá as fases presentes quando atingido o equilíbrio. Nós vamos usar o diagrama considerando as transformações todas dentro do equilíbrio. Tá? Então vamos pegar uma liga aqui, por exemplo, o aço 1080, que é a liga eutetoide, observar dentro do diagrama simplificado e reduzido, para facilitar a nossa vida. Então a liga eutetoide, ela passa pelo um ponto no qual cruzam as três linhas, a linha A1, A3 e ACM. Elas são coincidentes nesse ponto. No ponto 1, nós vamos ter somente austenita. Então temos aqui a microestrutura austenita, grãos austeníticos. Tá? E quando nós reduzirmos a temperatura e cruzarmos a linha A1, a austenita vai se transformar simultaneamente nas fases alfa e Fe3C. Como ocorre simultaneamente, ela forma placas alternadas dessas duas fases, assim como acontecia lá na microestrutura eutética. Então, a composição eutetoide, ela também tem uma morfologia parecida com a eutética, né? A microestrutura eutetoide é parecida com a microestrutura eutética, porque a dinâmica de transformação das fases é parecida. Então aqui a austenita vai se transformar em placas alternadas de ferrita e cementita. Lembrar que placas alternadas de ferrita e cementita é a perlita, nós chamamos essa microestrutura de perlita. Lembrar que perlita é uma microestrutura formada por placas alternadas de ferrita e cementita. Então isso aqui vai virar isso aqui, ó, placas alternadas de ferrita e cementita. Okay? Se eu pegar agora uma liga hipoeutetoide, a liga vai cruzar agora duas linhas. Vai cruzar no resfriamento, vai cruzar a linha A3 e vai cruzar a linha A1. Então se nós pegarmos o ponto 1, aqui no ponto 1 nós temos somente austenita, então vou ter grãos de austenita. Ao cruzar a linha 3 aqui no ponto 2, nós estamos dentro de uma região de ferrita e austenita, ou seja, parte da austenita se transformou em ferrita, porque eu continuo com a austenita ali. Parte da austenita se transformou em ferrita. Então eu vejo aqui, ó, que parte da austenita começou a se transformar em ferrita. Tá? Então a ferrita está isolada aqui nessa região, ela está livre, ela está isolada. Se nós, considerando o equilíbrio, se agora a gente fizer a regra da alavanca aqui dentro, então nesse caso aqui, a composição química das fases é diferente da composição química da liga, nós vamos ver que a austenita ela vai ter uma composição química maior do que a composição química da liga. Então ela vai ser dada por esse ponto, que é a composição química da austenita. Conforme eu vou reduzindo a temperatura, a composição química da austenita ela vai acompanhando a linha A3 até chegar aqui no ponto 3, onde ela está quase, o ponto 3 está um pouco acima da 1, e a composição química da austenita está um pouquinho abaixo da composição eutetoide. Então nesse caso está aqui. No ponto 3 eu vou ter um pouco mais de formação
de fase alfa, de ferrita, né? Eu vou ter austenita e ferrita ainda, né? Então essa austenita se transformou, parte dessa austenita se transformou em ferrita, e eu estou com ela aqui na microestrutura. Só que a austenita que nós temos aqui vai ter uma composição próxima da composição eutetoide. Quando estiver cruzando a linha 1, a austenita vai ter exatamente a composição eutetoide. A austenita com composição eutetoide se transforma no resfriamento em placas alternadas de ferrita e cementita. Então essa austenita aqui remanescente, ela vai se transformar em placas alternadas de ferrita e cementita. Então a microestrutura que nós vamos obter aqui para uma liga hipoeutetoide é perlita, que é placa alternada de ferrita e cementita, né, perlita e ferrita livre. Então eu vou ter aqui uma ferrita isolada, só ferrita, quem está em cinza, claro, aqui na cinza, e eu vou ter, nessa região, vou ter ferrita e cementita também. Essa ferrita, quimicamente, é igual a essa ferrita. Tá? A diferença é que aqui ela está organizada de forma isolada e aqui ela está organizada de forma de placas alternadas, né, junto com a cementita. Okay? Se eu tiver uma liga hipereutetoide, na liga hipereutetoide a dinâmica é similar à dinâmica de resfriamento da liga hipoeutetoide. No ponto 1 nós temos somente grãos de austenita. Conforme eu vou reduzindo a temperatura, ele vai cruzar a linha ACM. Ao cruzar a linha ACM, começa a formar então a cementita. Essa região aqui é uma região de austenita mais cementita. Então a cementita começa a formar. Essa cementita começa a se formar de forma isolada. Ela forma só ela. A gente chama de cementita livre. A composição química da austenita, ela vai ser dada por essa linha, tá? Marcada aqui. E ela vai andar em cima da linha ACM, a composição química da austenita. Então a austenita ela vai começar a diminuir, né, o percentual de carbono da austenita, conforme eu vou diminuindo a temperatura. Do 2 para o 3, quando eu chego no ponto 3, eu vou ter uma formação maior de cementita, né, isolada, cementita livre, e a austenita ela vai ter diminuído a quantidade de carbono dissolvida dentro dela. Ou seja, ela vai passar dessa composição aqui para essa composição aqui, se aproximando da composição da liga eutetoide. Quando estiver bem próximo da linha 1, a austenita vai ter a composição eutetoide. A austenita na composição eutetoide se transforma em placas alternadas de ferrita e cementita. Então essa austenita aqui remanescente ela vai se transformar em placas alternadas de ferrita e cementita. Nesse caso nós temos então a cementita livre, cementita isolada, e placas alternadas de ferrita e cementita. A cementita está em branco aqui, né? Então aqui nós vamos ter a cementita também. Quimicamente essas duas cementitas são iguais, a diferença é que a morfologia, é a forma. Aqui ela está na forma isolada e aqui ela está na forma de placas alternadas junto com a ferrita. Ok? Terminamos aqui então a última parte dos diagramas de fase, o sistema ferro-carbono. Muito obrigado, até a próxima.